Um pouco da palavra de Deus com você. Você pode, antes de me acompanhar nesse texto, olhar para a pessoa que está aí do seu lado, atrás de você, falar um oi para ela, acenar a sua mão, dizendo que bom que você está aqui, em comunhão com essa amada igreja. Fala que bom te ver aqui neste culto da família. Você que está aí na sua casa, que bom que você está aqui em comunhão com essa amada igreja, nesse tempo tão especial que nós separamos nessa noite. Olha, eu tenho certeza que esse é o melhor momento desse dia, amém? Tenho certeza que coisas boas aconteceram para você neste dia. Você trabalhou, você se empenhou, você esteve com a sua casa, com a sua família. Talvez você recebeu uma bênção e já agradeceu a Deus quando você entrou aqui. Mas esse momento será o melhor momento desse dia para você. Porque nós estamos diante de Deus, na casa do Pai. Para então comunhão com a nossa igreja, essa igreja linda, com essa igreja maravilhosa. Buscando ao Senhor e recebendo tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Me acompanhe a leitura em 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Segunda Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Você me acompanhe nesta oração mais uma vez. Pai, colocamos as nossas vidas, nosso coração, a nossa mente diante da tua poderosa palavra, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, ensina-nos através da tua poderosa palavra, Senhor. Que nada venha nos distrair e nos tirar a atenção da tua palavra, mas que nós possamos nos encher dela e sairmos aqui com nosso coração transbordantes de paz, de alegria, de esperança no Senhor, porque estamos diante de uma palavra do céu para os nossos corações. Assim nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós estamos vivendo numa época em que
constantemente nós recebemos algumas notícias. Na maioria, talvez, nesse tempo, más notícias. E quando nós recebemos muitas notícias ruins, isso não é saudável para o nosso coração, para a nossa vida. Então nós devemos ter um pouco de cuidado nesse tempo, de como nós vamos lidar com todas as informações que nós estamos recebendo no nosso dia a dia, durante esse período, para que nossos pensamentos, os pensamentos negativos não possam estar conduzindo a nossa vida, as nossas ações. E nós sabemos que a batalha que nós travamos não é apenas contra esse vírus, a Covid-19. Nós sabemos que também não é contra a economia ruim. A batalha que nós muitas vezes travamos é aqui nos nossos pensamentos, os pensamentos negativos que insiste e muitas vezes persiste querer nos intimidar, tirar a esperança do nosso coração, trazer um ambiente, uma atmosfera ruim para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, talvez para dentro do nosso ambiente de trabalho. Mas nós sabemos que nessa época não existe apenas histórias ruins, como nós já vimos, histórias tristes de pessoas que tiveram perdas durante esse período, ou que estão sofrendo por causa desse período mais limitado em relação à economia, ou talvez algum enfrentando uma enfermidade. Mas nós sabemos que também existe pessoas que estão vencendo em meio às turbulências que nós estamos vivendo, em meio às adversidades. Então, também há boas notícias, amém? Há boas notícias. Também há coisas boas acontecendo ao nosso redor. E nós precisamos então encher o nosso coração com as boas notícias, com testemunhos que inspiram a nós, como aqueles que você vê as pessoas, por exemplo, com um cartaz escrito: olha, eu venci a Covid-19. Esse testemunho nos motiva diante de uma boa notícia. Então, esses testemunhos nos inspiram e nos enchem de fé. E nós acreditamos que toda e qualquer circunstância nós iremos vencer. Nós iremos receber as boas notícias ao nosso favor. Então, irmãos, vamos nesse tempo, dentro da nossa casa ou não, nesse período muito mais limitado na nossa economia, vamos encher o nosso coração de fé, para que nós possamos superar todas as adversidades, todos os problemas, não apenas suportá-los, mas vencê-los. E o plano do Senhor é que nós sejamos cada vez mais, eu, você, a nossa casa, a nossa família, os nossos planos familiares, é que nós sejamos vitoriosos, amém? Esse é o plano de Deus. Então, vamos seguir o plano de Deus, como filhos de Deus, amém? Seguir esse plano de Deus para as nossas vidas, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Você há de se lembrar, e está escrito em Paulo, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 57, 58, ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O plano é esse, o plano de Deus para nós é esse:
um povo vitorioso. E Paulo fala isso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, amém? Está firmão aí, irmão? Está firmão aí? Mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia, amém. Eu recebo essa palavra com fé, meu irmão, com força e fé no meu coração, porque quando Paulo, ele também dá um exemplo de uma corrida, porque a nossa trajetória para seguir o plano de Deus, nós não somente caminhamos para o Senhor, com o Senhor, da vitória para a vitória, não somente caminhamos, mas nós corremos. E ele enfatizou o desejo de vencer as nossas corridas, as nossas trajetórias, e não apenas estar participando do movimento. Ele diz em 1 Coríntios 9, 24, vocês não sabem que dentro de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Há uma intenção aqui. Eu não quero somente participar, mas eu quero vencer, eu quero ganhar. E nós precisamos ter esse espírito também dentro de nós. Olha, talvez você já até ouviu aquela frase: eu vou participar daquele negócio, o importante é participar, não precisa vencer. Meu irmão, eu nem vou para cima num ambiente desse, porque nós temos que ter dentro do nosso coração o desejo de sermos vitoriosos, de ganhar, porque isso vai trazer de nós um esforço melhor, uma intencionalidade melhor para aquilo que nós queremos, amém? Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, correndo dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós temos que fazer isso, como Paulo falou, vamos correr como no estádio, vamos participar, mas vamos ser vitoriosos. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aleluia. Então, essas pessoas que competem nesse tipo de esporte, algum tipo de esporte, de tal forma, elas se preparam de forma diferente, sim ou não? Elas têm uma estratégia, uma maneira diferente de se preparar para alcançar o ideal. É certo que nessa corrida, nós não podemos quebrar os princípios para vencê-la, e não também tornar uma rotina para nós, que é ao ponto de nos acomodar e falar, deixa ver o que vai dar lá na frente. Não, é algo mais intencional na nossa caminhada. Você entende isso? Então, se diante das dificuldades, adversidades desse tempo, seja quais circunstâncias, a adversidade não pode tirar a sua vontade de vencer na vida, amém? A adversidade não pode tirar a vontade de vencer na vida, de ser um vitorioso, porque é isso que Deus quer para mim e para você, amém? Então, se confiarmos em Deus, nós podemos estar, sim, nessa caminhada, seguros o tempo todo. Se acreditarmos em Deus, na sua palavra e nos seus profetas, como esta mulher aqui, quando Eliseu deu um direcionamento para ela, e ela acreditou, e ela foi, e ela alcançou, e assim ela foi próspera, diante de uma circunstância ruim. Você entende isso? Eu me lembro do rei Josafá, está registrado lá em 2 Crônicas, a história do rei Josafá, quando ele reinava ali em Judá, e naquele período ali, um grande exército se aliou contra Judá, contra o povo ali da região de Judá, de Jerusalém, mas Josafá, ele, temente a Deus, reúne o povo na assembleia,
ali no átrio, ali no templo, diz a palavra do Senhor. Depois você pode acompanhar essa história em 2 Crônicas, a partir do capítulo 19 em diante. E Josafá vai ali e ora a Deus. Então, havia uma possibilidade de um grande exército vir sobre Judá e derrotar aquele povo. Mas Josafá vai ali no templo e ora ao Senhor. E é interessante que quando eles estavam ali reunidos, orando ao Senhor, porque eles iam travar uma batalha que eles não iam vencer, então veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel. Jaziel é filho de Zacarias. E Jaziel, ele era um levita. Mas Deus veio sobre Jaziel e trouxe uma palavra poderosa para aquele povo, dizendo: fique tranquilo. Estou resumindo aqui nosso vocabulário mais popular. Fique tranquilo, meu povo, fique tranquilo. Deus é quem vai lutar por nós. Então aquele povo creu nessa palavra. E Jaziel não era um profeta, mas Deus quis usá-lo para dar um direcionamento para aquele povo. E você vai ver lá na frente que Deus venceu a batalha. Como? Uma forma extraordinária. Deus monta uma estratégia, o povo começa a cantar. Jaziel é esse, você há de se lembrar de quando Davi estava levando a arca da aliança para a casa de Obed-edom. Lembram? Levando a arca para a casa de Obed-edom, que teve um probleminha ali no carro que levava a arca. E quem estava conduzindo, os levitas que estavam conduzindo, um deles era Jaziel. Eles estavam tocando uma trombeta. Era ele e Benaia. E agora Deus usa esse levita como uma voz profética ali para aquele povo. E aquele exército, grande exército, que tramava contra esse povo de Judá, foi vencido e derrotado. Diz a palavra que de madrugada partiram para o deserto, 2 Crônicas 20:20. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Assim como essa mulher teve fé na palavra de Eliseu. Então, nós acreditamos, irmãos, nós acreditamos que nos próximos restantes dias, próximos meses, ainda desse ano de 2020, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus a nosso favor. Você crê nisso? Nós já recebemos essa palavra aqui do profeta, do pastor Cláudio, para essa igreja, que o ano não terminou, nós estamos ainda indo para setembro, e eu creio que Deus nos dará vitória nessa nossa caminhada. E aqui, o fato interessante aqui dentro desse texto, que o discípulo do profeta, aqui, que era o marido da viúva, ele cometeu o erro de não administrar bem os seus recursos, e isso causou um problema para a família dele, porque diz a palavra que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Então a lição que eu aprendo aqui, meus amigos, meus irmãos, que o fato de nós vermos a manifestação do poder de Deus, ela não nos isenta de buscar na nossa caminhada, na nossa corrida vitoriosa, a sabedoria de Deus para administrar
os nossos recursos, aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Você entende isso? Porque Deus, entenda isso, que Deus, Ele cumprirá suas promessas, amém? Em nossas vidas, sim ou não? Você tem promessa para a sua vida? Deus irá cumprir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos aplicar sabedoria, inteligência em todas as nossas áreas das nossas vidas. Você entende isso? Embora achasse que não tinha nada aquela mulher, quando o profeta conversa com ela, além de uma vasilha de azeite, ela recebeu, essa mulher recebeu uma direção do profeta para conseguir mais algumas vasilhas. Então, olha o que diz o texto. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Repita comigo: além de uma vasilha de azeite. Vamos lá? Era o que ela tinha. Mas olha só o que diz o texto. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite que ela tinha em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. E depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, diz a palavra de Deus, e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha só, ela tinha, o que nós falamos, apenas uma vasilha de azeite. Irmãos, quando nós queremos algo, nós devemos ser claros sobre o que nós estamos dispostos a oferecer para Deus. Aquela mulher estava disposta a oferecer o quê? O que ela tinha. Uma vasilha de azeite. Você entende? O que nós oferecemos é o que abre as portas de oportunidades e milagres para nós. Você entende isso? O que o marido daquela mulher não pôde fazer a vida toda para dar sustentabilidade para sua casa, para sua esposa, seus filhos, Deus fez ali em um instante, diante daquilo que ela tinha para oferecer. E aí aconteceu o milagre da multiplicação. Então, diz o texto, em 2 Reis 4:7, que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Irmãos, você entende esse texto? O que está acontecendo aqui? Ele pôde fazer em um momento ali, ele pôde fazer algo tão multiplicador, que com certeza levaria uma vida inteira para o marido daquela viúva fazer. Então, nós não podemos acomodarmos na nossa fé ao que está acontecendo agora ao nosso redor, porque nós acreditamos que as circunstâncias, sim, elas acomodarão diante das nossas convicções, diante da nossa fé, diante daquilo que nós temos. Qual que é a sua convicção de hoje? Qual a sua convicção agora? Qual a sua convicção de fé em relação ao seu casamento? Qual a sua convicção de fé em relação à sua família?
Qual a sua convicção de fé em relação às suas finanças? Qual a sua convicção de fé em relação ao seu futuro? O nosso Senhor, Ele é a nossa força, em meio e em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, amém? A sua fidelidade não se limita às circunstâncias, porque você está no modo fé, nem no modo avião, nem no modo offline, não, você está no modo operante fé. Você entende isso? Olha o que o salmista diz no Salmo 46, abra aí a sua Bíblia, Salmo 46, que palavra poderosa. Deus é o nosso refúgio, a convicção de fé do salmista, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, aleluia. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Diz o versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, aleluia. Deus nela está, você crê? Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O versículo 6 diz, nações se agitam, olha só esse tempo que nós estamos vivendo, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, aleluia. Venham, diz, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, assim como Ele fez no reinado de Josafá. Nós falamos, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Diz a palavra, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, aleluia, aleluia. Irmão, você pode aplaudir essa palavra de Deus, irmão? Irmão, eu fico empolgadíssimo com isso, para recitar aqui o que aconteceu ali diante do reinado de Josafá. Mas uma coisa eu sei, eles confiaram nesse Deus, eles declararam esse Deus, e eles cantaram, e o cântico foi instrução da parte de Deus para enganar aquele exército, e aquele exército começou a se perder no meio deles. Chegou uma hora, eles começaram se matar, um matar o outro. Olha a estratégia que Deus deu. Louvai ao Senhor, porque os levitas cantaram, louvaram e adoraram. Eles cantaram, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O louvor vence batalhas, e o louvor dá estratégias para sermos vitoriosos. Mas um louvor de um coração que crê nesse poder de Deus. Você crê? Aleluia, eu creio. Então, aqui a viúva, ela pôde experimentar esse milagre da multiplicação, porque em meio às suas necessidades, ela veio a Ele. Em meio às necessidades, ela veio a Deus, através daquela palavra profética. A quem nós nos voltamos em meio aos nossos problemas? Em quem nós voltamos em meio à adversidade? Venham a mim, não é isso que Ele nos ensina?
Ele disse: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, ser convictos da nossa fé, confessar as coisas que nós queremos viver a Ele. O salmista, no Salmo 91, no verso 1 e 2, ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Aleluia. Então, o desamparo aqui que nós muitas vezes experimentamos diante das adversidades, muitas vezes pode nos levar à tristeza, sim, talvez até um nível de depressão, mas também essa adversidade pode nos levar a buscar a Deus, e é aí que está o time, a escolha diante da adversidade. Qual que você vai escolher? Em quem você vai confiar? Em quem você vai buscar? E essa escolha assertiva que te colocará no caminho da salvação, da vida com Deus. Entenda isso. Diante da adversidade, você é levado a fazer uma escolha: vou me render, vou ficar triste, vou me isolar, ou vou afirmar a minha convicção em Deus. É um momento de crise, é um momento de você falar: eu escolho Deus, eu escolho o Senhor para resolver a minha dificuldade, para encher a minha família da sua presença e mudar as circunstâncias ruins. É um momento de escolha, é a escolha assertiva que te colocará no caminho da salvação. É a escolha assertiva que te colocará no caminho da libertação, da vida com Deus, da caminhada com Deus, na trajetória com Deus para vencer. Você entende isso? Porque a mesma coisa que deforma algumas pessoas, constrói outras. O desfecho da nossa história vai depender da atitude que nós vamos adotar em meio às crises. Você entende isso? A sua atitude é que vai determinar, meu irmão, o seu milagre. A sua atitude que vai determinar o caminho que você vai percorrer. E Deus deseja nos abençoar, irmãos, em todas as áreas, em todas as estações das nossas vidas. Isso Ele deseja. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Então você precisa entender. E eu sempre coloco isso como uma referência para me entender. Como que Deus vai abençoar nas áreas da minha vida. Eu sempre falo dessa ação. A vida, ela tem 3 Cs. O círculo, os círculos e o circuito. Isso resume. O ciclo, ele tem a ver com o tempo. O tempo, a vida, ela tem fases. Você entende isso? A vida, ela tem fases. Como as estações têm. E as estações, elas nos ensinam que há tempo para todas as coisas. Há tempo determinado para todas as coisas. Você entende isso? A vida, ela tem um ciclo. É um tempo determinado. É uma fase para todas as coisas. E você já passou por está vivenciando uma fase ruim. Essa fase ruim vai passar. Também tem os círculos. Os círculos têm a ver com pessoas. O círculo tem a ver com relacionamentos que vão passando durante a nossa vida. E você sabe que relacionamentos muitas vezes somam e muitas vezes tiram de nós. Tem relacionamentos que você não quer ter mais nunca mais. Pessoas que te destruíram,
Pessoas que não somaram, não agregaram, você deixa para lá. Pessoas que somaram na sua vida, te deram um up, te ajudou, te agregou, então você quer continuar nesses relacionamentos. Ciclos. Então tem o ciclo, que são tempo, fases, tem os círculos, que tem a ver com nossos relacionamentos. As pessoas que passam, tem pessoas que passam, amém? Passam, pois acabou. Às vezes foi até anjo que passou por você, através de pessoas, te abençoou, te ajudou, mas agora não está mais. Você precisa entender isso. Tem relacionamentos que não vão durar para sempre. Não vão. Casamento sim. Porque ele está debaixo de uma aliança. Entenda isso. Mas tem pessoas, relacionamentos que só passam por nós, sem compromissos, uns agregam, outros não. E tem o circuito. O circuito tem a ver com lugares, tem a ver com trajetos, tem a ver com trajetos que Deus vai estabelecendo na nossa vida, trajetos que te trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui, nesse momento, nesse exato momento, aqui nessa igreja, nesse ambiente tão bom, maravilhoso, qual foi o trajeto que trouxe você até aqui? Uns trajetos são municipais, outros são estaduais, outros, porque tem pessoas que vieram de outros estados. Quem veio de outro estado sem ser São Paulo? Quem não é de São Paulo aqui? O estado de São Paulo é de outro estado, né? Tem trajetos que são internacionais. Então, ciclo tem a ver com tempo, círculos tem a ver com pessoas, relacionamentos durante a nossa vida, e circuito tem a ver com lugares, trajeto. E você vai perceber que teve um tempo que você estava num lugar, mas Deus te levou para um outro trajeto, e você precisa entender isso, para que você possa então desfrutar da sua vida, das estações, em cada momento que Deus te dá. Provérbios 3,16 diz: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa. Olha só, Salomão fala sobre a vida. Na mão direita a sabedoria lhe garante a vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Amém? Você quer uma vida abençoada? Em toda e qualquer estação, fase, tempo e trajetória? Amém? Na mão direita, faz assim. Você dá uma acordada. Sabedoria. Vai te garantir vida longa. Quem quer viver aí até os 150 anos? Com saúde. Se der para viver 150 anos com saúde, amém, vamos lá. Sem dar trabalho para ninguém, eu quero. Mas na mão esquerda, riquezas e honra, irmãos. Cabe a nós administrar a bênção da vida com sabedoria, tomar uma atitude, essa atitude aqui como dessa mulher, de licitação. Uma atitude de oferecer algo, nem que seja o que você tem, o mínimo que você tem. Oferecer para manter as oportunidades para a vida, manter portas abertas o tempo todo. Ainda em Provérbios capítulo 18, 15 e 16, diz: o coração de que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Presta atenção: o presente abre o caminho para aquele que o entrega, e o conduz à presença dos grandes. Outra versão vai dizer: e o conduz a pessoas importantes. Oferecer, como aquela mulher ofereceu para Eliseu: ó, eu tenho uma vasilha com azeite. Oferecer algo é o presente, dar, abre o caminho para aquele que o entrega e conduz à presença dos grandes. Então, irmãos, se nós mantivermos um coração humilde, temeroso, temente a Ele,
nós seremos abençoados em nossa trajetória, nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos entes queridos, abençoados com riquezas e honra e vida longa, seja em qualquer circunstância. Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, o Senhor, você há de se lembrar que Ele pediu uma oferta para o seu povo. Você lembra quando o povo estava no Egito? O povo precisava ser liberto. O Senhor pediu uma oferta para eles, porque Deus queria mudar a mentalidade daquele povo, do povo de Deus, ali no deserto, ali no Egito, na terra de Faraó. Mudar a mentalidade deles e transformá-los. Moisés estava conduzindo eles. Você há de se lembrar que naquele momento, nas primeiras ações para a libertação de Faraó, eles foram pedir para Faraó: ó, a gente quer ir até o deserto e ali oferecer um sacrifício para Deus. Aquele povo, eles, em vez de serem pessoas que estavam exigindo de Deus, ali naquele momento de escravidão, eles foram licitantes, eles foram oferecer algo para Deus, e ali foi o start, a ativação para a libertação do povo de Israel. O texto diz em Êxodo capítulo 3, verso 18, eu já estou terminando: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito, e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Teve um tempo que Moisés foi lá, diante do Faraó, pedir para ser liberto. Falou: ó, liberte o povo, para a gente ir embora. Mas antes dessas ações de Moisés, a primeira ação de Moisés e o povo de Deus foi ali pedir para que eles entrassem no deserto, somente para oferecer sacrifício ao Senhor Deus. Irmãos, a intenção genuína de oferecer como aquela mulher ofereceu a Eliseu, a vasilha com azeite. Então a intenção genuína de oferecer algo para Deus abre o caminho para a libertação. Todos nós temos algo a oferecer. Todos nós temos. Apenas temos que acreditar. Como aquela mulher fez. E ela viu um milagre. E mudou a história da vida dela. Você entende isso? Todos nós temos algo a oferecer. Nem que seja uma vasilha com um azeite. Mas nós precisamos crer e acreditar num Deus que nós temos. O que você pode oferecer a Deus hoje? O que você pode oferecer a Deus? Sua devoção? Sua vida? Seu amor? A sua fidelidade? Então faça isso. Porque você acredita em Deus e no seu poder em toda e qualquer circunstância. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Fique em pé, vamos orar.
Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está aí na sua casa, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, porque nós somos convictos do que nós cremos, porque sabemos em quem temos crido, estamos certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é nossa rocha, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é quem luta por nós, quem luta as nossas guerras, e nós declaramos em fé que nós confiamos no Teu poder. Nós declaramos que nós Te adoramos e colocamos a nossa oferta diante do Senhor, com aquilo que nós temos, e nós oferecemos a Ti, como aquela mulher, aquela viúva fez, e recebeu o milagre da multiplicação, porque ela creu, ela acreditou, a sua ação transformou o futuro da sua família. E nós estamos aqui como filhos e filhas do Senhor, entregando a nossa devoção, a nossa fé, a nossa vida, entregamos a Ti, declarando que o Senhor é por nós, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor está ao nosso lado a todo momento, e colocamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos em Tuas mãos. Pai, abençoa cada lar representado aqui neste momento, cada filho e filha do Senhor que está nesse momento em oração a Ti, ó Deus, vá de encontro com a sua necessidade, Senhor. Ó Deus, restaura a fé, traz ânimo, traga paz, alegria nos lares, nos corações do pai, da mãe, do filho. Muda o ambiente familiar para uma atmosfera de harmonia, alegria, de esperança no Senhor, porque o Senhor há de fazer proezas no meio do Teu povo, daquele que confia na Tua palavra. Pai, se há alguma enfermidade, nós, no nome poderoso de Jesus, repreendemos todo mal. Venha com a saúde do céu, restabeleça a saúde nesse momento do Teu filho e da Tua filha, e cura pelo poder do Teu nome, Jesus. Vá de encontro, Senhor, ali naqueles hospitais, naqueles leitos e UTIs, daqueles que estão precisando de ar para os seus pulmões. Oh Deus, opera o Teu milagre, cura, restaura a vida dessas pessoas. Entregamos a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti. Somos agradecidos, Deus, porque o Senhor nos conduz a um caminho para a vitória, a um caminho onde nós receberemos o prêmio, por estar ao Teu lado, segurando na Tua mão, em fé, vivendo todas as estações, todas as fases,
vivendo todos os relacionamentos que cruzam na nossa vida, sabendo que o Senhor tem um propósito para cada ocasião, e assim o Senhor nos leva para um caminho assertivo. E assim nós pedimos, assim nós oramos e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.